Agora, Carol, olhando o cenário econômico hoje e até político, a gente saiu de um governo Bolsonaro, que tinha ali um ministro da Economia, que era o Paulo Guedes, e estamos agora transacionando para o Lula. Falando no setor de empreendedorismo, no caso. Muitas pessoas aqui pensando em começar a empreender ou montar sua empresa. Você acha que muda algo de um governo para o outro, ou até mesmo falando no cenário econômico? Ou para você, olhando como grande empreendedora, empresária, na verdade já está acostumada com isso? O que que você tem a dizer para quem está começando a empreender agora ou quer, mas está com medo? Opa, governo de esquerda. Bom, primeiro de tudo, né, se a gente pegar e toda vez que tiver uma mudança de cenário, a gente não fizer alguma coisa, a gente não for empreender, a gente não for tomar uma atitude, a gente não sai do lugar no Brasil, né? Porque, vamos lá, o tempo todo acontece alguma coisa no nosso país, né? Eu até brinco que a crise, ela não vem pro Brasil, ela mora aqui. Então já começa por aí. Então é importante da gente dizer que essa mudança, ela faz com que o empreendedor, sim, ele tenha que readequar muitas vezes o planejamento dele. O que vai impactar? Quem pode ser beneficiado, quem pode ser atrapalhado nesse novo circuito, digamos assim. Quais são os setores ou segmentos que vale mais a pena eu empreender? Porque, por exemplo, se a gente considerar o mesmo, como eu falei aqui, sobre educação, você fala, cara, vale a pena a Atom diminuir o ritmo dela agora que teve uma mudança de governo? A resposta é não. Por quê? Porque o Brasil começou a dar valor para a educação agora. E uma mente que expande nunca mais retrai. Então, ou seja, o brasileiro que aprendeu sobre o mundo dos investimentos, que aprendeu que ele precisa ter outras fontes de renda, ele não vai brecar isso, ou ele não vai voltar atrás porque teve uma mudança de governo. Então, obviamente, alguns setores, alguns segmentos estão mais preocupados. Grandes empresários que tinham uma intenção, por exemplo, de contratar mais gente no primeiro setor, no primeiro semestre, decidiram não contratar. Isso já está impactando a economia. O que a gente vai ver é provavelmente um ano mais turbulento por isso também. Então, grandes empresários, fábricas, etc., não sabem como vai ser essa reação, como que vai ser, de fato, as diretrizes desse novo governo. Eles decidem o quê? Vou investir? Não, não vou investir. Vou esperar o primeiro semestre. Vou investir no segundo semestre, que é o que a gente mais está escutando. Então, grandes empresários, principalmente a indústria, principalmente o varejo, diminuindo os seus possíveis investimentos, que vinham de um cenário muito positivo com o Guedes, né? Não tem como qualquer pessoa que entende um pouquinho de economia não ter uma admiração por tudo que ele fez durante esse tempo, né? Então, acho que vale muito a pena dizer que quando você tem um cenário muito positivo, né, no caso econômico, como o Guedes trouxe num momento muito turbulento como foi a pandemia, e daí tem uma mudança que você não sabe o que vai acontecer, qual é o caminho natural? Cara, eu vou esperar. Esse esperar prejudica a nossa economia. Esse é o ponto. Agora, deixar de empreender porque teve uma mudança, aí, assim, né, não existe isso. Você vai continuar empreendendo, você vai continuar entendendo quais são os segmentos e lembrando que existe uma fala de querer popularizar, de querer abrir espaço para a educação ou principalmente para as pessoas ganharem mais dinheiro. Então, segmentos, setores que estão alinhados com essa fala também devem ser beneficiados. Então, eu acho que o cuidado só que a gente tem que tomar é sempre esse, né? De não tomar uma decisão muito drástica. Ah, porque não, parei, vou desistir da vida, vou. Não, gente, não é assim também, né? Então, acho que a gente já passou, né? Vocês têm mais ou menos a mesma idade que eu, então, ou seja, olha quantas turbulências a gente já passou e quantas empresas cresceram nessas turbulências. E, de novo, eu bato nessa tecla. O bom de dizer é que eu acho que cada vez mais a nossa sociedade está entendendo que o bom do brasileiro é o brasileiro e sem piadinha. Então, ou seja, o bom do Brasil é o brasileiro. É ele que faz, é ele que prospera, é ele que gera emprego, é ele que cria. Então, cada vez mais as pessoas tendo essa consciência, o governo atrapalha menos. O governo só atrapalha muito quando as pessoas não têm essa consciência e elas se tornam mais reféns. Então, o que a gente precisa é popularizar essa ideologia de que nós somos capazes de ser maior do que qualquer governo. E isso está acontecendo. E exemplo disso é o que aconteceu também nos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, as pessoas têm de 3 a 4 fontes de renda. No Brasil, Malimar se tem uma. Então, acho que aos poucos as pessoas estão tomando consciência disso, investindo mais nelas, entendendo que o sucesso delas depende delas. Então, eu acredito, de uma forma até otimista, que apesar de toda a turbulência e da gente não estar satisfeito com algumas coisas que estão sendo apresentadas pelo novo governo, que sim, o que vai acontecer na economia nos próximos anos é que ela vai crescer e que o empreendedor tem muito espaço. E principalmente lembrando, né, pessoal, o Brasil tem muito problema.
Isso quer dizer que o empreendedor tem muita oportunidade. Exatamente. Porque só dá para empreender onde tem problema. Porque o papel do empreendedor é solucionar problemas. Então, Se não tem veja problema, bem. tá errado. Se não tem alguma coisa problema, tá você não errada. tem como empreender. Daí você muda para a Austrália, por exemplo, que é maravilhoso. Eu tenho uma grande amiga que mora em Sydney. Mas a Austrália, ela vai crescer pouco. A bolsa, inclusive, lá tem pouca volatilidade. Por quê? Porque é tudo redondinho, é tudo perfeitinho. As pessoas já estão ganhando dinheiro, o governo já está. Então, ou seja, tem pouca oportunidade de enriquecimento rápido nesse sentido, né? Não estou falando que não tenha. Só estou falando que quanto mais caos existe, quanto mais problema, mais oportunidade tem para o empreendedor. Então, é um ótimo momento, sim, para as pessoas que querem empreender. Aí vem um ponto importante, o conhecimento. Inclusive, uma novidade que eu quero compartilhar aqui com vocês. A minha entrada no Shark me trouxe uma provocação em relação a isso. Porque todo mundo que eu investi ali no Shark tem vários problemas, e vários problemas similares. O primeiro deles é a questão financeira. Sempre é uma baguncinha, né? Porque o brasileiro, ele sempre tem o caixa meio bagunçado ali. E meio que mistura, né? O pessoa física, a pessoa jurídica, etc. Mas eu fui percebendo quais eram os grandes desafios desses empreendedores. E agora, depois de muito tempo negociando com a Sony, a gente trouxe o Shark School para o Brasil, que é o primeiro MBA com a bandeira Shark para ensinar empreendedorismo na prática. Que legal. Porque eu, quando fui, daí você falou até de loja, né? Eu queria ter uma empresa de moda. Né? Eu até contei isso já para vocês. E daí eu fui fazer administração de empresas. Para minha futura empresa de moda não é falência. Então você fala, cara, tipo, é difícil empreender no Brasil? Então deixa eu estudar empreendedorismo. Aí o que você estudava? Administração de empresas. Só que o curso de administração de empresas, não criticando, mas ele é muito técnico e Muito pouco prático. vago. E pouco prático. Ele tem as áreas que são importantíssimas. Eu fiz administração também, eu sei o que você tá falando. E assim, não me arrependo, mas hoje... Não é tem direcionado pra quem realmente vai gerir uma empresa, tem um né? monte de matéria que você não usa, né? André? Exato. Então, ou seja, a gente não tem essa parte prática. E cada vez mais, e principalmente eu vejo pelos meus sobrinhos, meu sobrinho tá com 16 anos, minha sobrinha com 14 vai fazer 15 anos, eles já têm uma mentalidade que eles não querem ficar 4 anos aprendendo com a parte técnica. Eles já entenderam que empreender não é tão sofrido assim como a gente achava. Então, ou seja, já tá tendo uma transformação de mentalidade. Então, a gente trouxe esse MBA justamente, né, são 2 anos e não 4 anos, para as pessoas poderem aprender na prática. Então, assim, estamos num momento turbulento? Sim, com certeza. Porém, para empreender ainda é uma ótima oportunidade, porque o Brasil está cheio de problema e o brasileiro entendeu que ele tem capacidade.